Bom, na aula de hoje, a gente vai ver a morte celular. E a gente vai ver a morte celular programada. A gente vai ver uma morte celular que ela surge no organismo, no seu paciente, mas é o próprio organismo que causa aquela morte. Nós já conversamos sobre isso lá em sinalização celular. Eu falei para vocês que um dos motivos da sinalização celular, uma célula mandar molécula sinal para outra, era para uma célula virar para outra e falar assim: querida, morra, já deu para você. Então, hoje o que a gente vai ver é isso, é essa morte celular organizada. Porque existem duas classificações de morte celular. A gente tem a necrose e tem a apoptose. No caso da morte celular por necrose, a célula é agredida. A célula não decidiu que ela ia morrer, entende? E quando acontece uma necrose, esse tipo de morte celular, acontece uma inflamação. O organismo reage àquilo. Então, aqui embaixo ainda tem outras classificações. Vocês vão ver na patologia que existem outras classificações das mortes, né? Do tipo de morte de necrose e de apoptose. Não é o nosso caso aqui. No nosso caso, eu quero mostrar para vocês como essa apoptose começa. Mas vamos começar pela necrose para vocês entenderem como funciona? Olha só. Toda vez eu dou um jeitinho de contar a história do sistema imune, porque vocês vão ver imunologia e para vocês se situarem, né, na medicina veterinária em si. Bom, as células do sistema imune, elas são os nossos soldados, são elas que nos defendem. Então, quando acontece um dano celular, uma morte celular, porque as nossas células são danificadas, acontece um processo de necrose. Essa célula ela sofreu uma morte, né, elas morrem, ela sofreu uma morte, só que o organismo, as células do sistema imune têm que defender. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: nós temos aqui um cavalinho, é um cavalo sim, e vamos imaginar, isso aqui é um caso real, um aluno meu mandou essa história. A égua dele ficou presa num arame farpado por um tempo e esse arame farpado, né, enrolou todo na perninha dela e depois isso sofreu, essa perna sofreu uma lesão. Eu vou mandar para vocês eu vou colocar aqui no vídeo a imagem do primeiro dia, quando ele foi limpar, que ele retirou esse arame farpado e ele tava a pele lá. Só que na hora que ele foi limpar, isso diminuiu de tamanho, ou seja, teve perda de tecido. Eu vou colocar aqui para vocês a imagenzinha, a fotozinha dessa perna para vocês verem como ficou. Bom, o que aconteceu ali? Se a gente pegar, fazer o desenho da pele, da perninha dela aqui. Aqui a pele, né? E aqui embaixo tem célula muscular e a gente tem vaso sanguíneo passando aqui. Aqui no vaso sanguíneo também a gente tem as células endoteliais, do endotélio vascular, na parede do vaso. Aqui embaixo também tem. Bom, aqui em cima a gente tem a célulazinha da pele, né? Da epiderme, da derme. Então vamos imaginar o seguinte: esse arame farpado, ele prendeu aqui, e quando esse arame farpado ficou preso aqui, quando vocês observarem a foto, vocês vão ver que ela perdeu um pedaço do tecido mesmo, ela perdeu um pedaço de musculatura. Vocês vão ver que, assim, a perna que era assim, ela teve uma perda aqui de célula. Prof, mas como assim o arame farpado, querendo ou não, ele é pequenininho. Quando ele entrou, ele atingiu só essas células aqui do lado, né, mais externas. Ele não consegue vir e aprofundar e perder, porque ela perdeu isso aqui, ela perdeu uma parte disso aqui. Como que isso acontece? Quando o arame farpado veio e penetrou na pele, essas células da camada mais externa, elas foram lesionadas.
houve uma necrose, uma morte celular. Se o arame farpado entrou, no caso dela lá, lesionou a membrana plasmática. É só começar a raciocinar. Se lesionou a membrana plasmática, qual a função da membrana plasmática? Não é ali proteger aquela célula, não é aquela capa, é como se fosse a nossa pele? Então, se ela foi lesionada, organelas saíram daqui. A mitocôndria saiu, o lisossomo saiu, o DNA, a membrana nuclear, ela pode ter sido também lesionada e esse DNA saiu. E olha só, imagina a bagunça. Porque isso tudo que estava dentro de compartimento, e não foi uma célula só, o arame farpado enrolou na perna dela. Isso tudo estava dentro de compartimento, isso tudo aqui saiu. Agora vamos pensar no seguinte, se o lisossomo também foi danificado, o lisossomo ele tem enzimas, essas enzimas fazem a digestão celular. Se o lisossomo também foi lesionado, essas enzimas saíram. E essas enzimas, gente, elas conseguem digerir as células vizinhas. Então, o dano não é só aqui. Entende que o dano ele começa a vir mais para baixo? Outra coisa, nesse arame farpado tinha bactéria. Nesse arame farpado tinha fungo, poderia ter um protozoário, ou seja, haviam patógenos lá. Patógenos são micro-organismos, né, que podem causar doença no seu paciente. Então, entraram também aqui, vamos imaginar a bactéria. Gente, alguém tem que arrumar essa bagunça. Alguém tem que vir aqui e falar, não, peraí, isso não pode ficar desse jeito. Essas organelas, elas não são daqui, elas são de dentro da célula. As bactérias, elas não pertencem, no caso essas bactérias, né, não pertencem àquela pele, àquele tecido. Elas precisam ser destruídas. Vem um carinha muito massa chamado macrófago. Eu já falei sobre ele com vocês. O macrófago é uma célula do sistema imune. Ela fica ali no tecido e fica vasculhando literalmente o que está acontecendo, se está tudo ok. Como ele não tem olho, ele tem receptor celular. E ele tem receptor celular, literalmente, que funciona como uma mão. Ele está ali, ele não tem olho, ele está andando e esse receptor celular, ele encosta nas outras células, ele encosta em tudo que está aqui no tecido para ver se está tudo ok. No caso desse receptor celular, eles chamam receptores de reconhecimento padrão. O mais famoso deles é o TOL. Existem vários. O mais famoso é o TOL, então vamos chamar ele de TOL. Ele, com esse TOL, ele vai vasculhando e aí de repente ele percebe. Ele percebeu que tem coisa errada. Tem histona, gente, aqui do lado de fora. Aquela proteína que ajuda a enovelar o DNA. O que esse macrófago faz? Quando ele percebe que tem célula lesionada, ele vai fazer fagocitose disso aqui tudo. Vocês já viram isso? Esse processo de fagocitose. Lança pseudópodes. Aí ele vai fagocitar o quê, prof? Ele vai fagocitar o que saiu dessas células, o resto celular, e vai fagocitar também os patógenos. Vamos imaginar aqui que agora ele fagocitou os patógenos. Ah, só aqui, vocês viram as enzimas do lisossomo? Prof, as enzimas do lisossomo podem matar esses macrófagos também. E vir outros macrófagos para arrumar a bagunça. Porque não vem só uma unidade, vem uma galera. O que esse macrófago faz? Ele vai fagocitar, por exemplo, essa bactéria, coloca ela aqui, abraça, esse pseudópode termina de abraçar aqui, formou. Isso aqui é membrana celular, é fosfolipídio, é proteína, formou um fagossomo. O fagossomo se encontra com o lisossomo, forma um fagolisossomo, isso tudo vocês já viram, forma um fagolisossomo e ele quebra. E aí, olha a sinalização celular aqui, ele não pode brigar sozinho, ele tem que chamar outras células. O que ele faz? Aqui dentro, ele tem as vesículas, ou no caso da imunologia, o pessoal dá o nome de grânulos. Gente, é bolinha. Bolinha cheia de quê? Bolinha cheia de moléculas que são
moléculas que fazem a sinalização celular. O que ele faz? Ele libera isso aqui para chamar as outras células do sistema imune. Bacana? E ele vai fagocitar isso aqui tudo. Ele vai limpar isso aqui e enquanto ele faz essa limpeza, ele avisa as outras células, fala, vem me ajudar, porque o negócio aqui não tá legal não. Quais são as outras células? A gente já conversou sobre elas. A gente tem neutrófilo, basófilo, linfócito T, linfócito B. A gente tem várias células no sistema imune e elas virão, assim que elas receberem essa molécula sinal, elas virão ajudar. Ok. Comece a entender por que essa égua perdeu tecido na perna. Porque isso aqui foi removido. E começou um processo que a gente chama de inflamação. O macrófago veio e começou a limpar isso aqui. Por isso que ela perdeu o tecido. Isso aqui foi organizado. Vamos imaginar que para cá, ó, tem a pele normal. Para cá não aconteceu nada. Tá aqui musculatura, o vaso sanguíneo e para cá também. Então, quando vocês observarem a imagem, vocês vão ver que ela perdeu um pedaço de tecido, porque isso aqui tudo foi retirado pelo macrófago. E esse dano que essas células sofreram, quando eu falei para vocês que ela sofreu um dano, uma ruptura, esse é um processo chamado de necrose. Houve uma morte celular. E aí, nesse dano celular, né, nessa morte que aconteceu aqui, quando as células do sistema imune vieram, elas causam uma inflamação. Por quê? Tem células, gente, aqui dentro do vaso sanguíneo. As células do sistema imune, elas ficam no tecido, elas ficam nos linfonodos, que é aquele que o pessoal chama de furúnculo, íngua, né? Íngua, o furúnculo, é já quando tem um processo inflamatório nos linfonodos. Vocês vão ver isso ainda. Elas elas moram no linfonodo, moram nos órgãos, mas elas também moram lá no vaso sanguíneo. Quando o macrófago chama a célula para ajudar através da molécula sinal, vem células também que ajudam a abrir espaçozinho aqui. Vocês também já viram isso. Abre um espaço e essas células do sangue saem. Só que é assim. Ela não sai assim. Passa só eu e o sangue fica para trás. Não. Quando abre isso aqui, sai célula do sistema imune para ajudar e sai sangue também. Por isso que quando, vamos imaginar, você corta sua pele, não aumenta o volume? Aumentou o volume porque saiu sangue, saiu célula do sistema imune para ajudar. Fica vermelho, sangue saindo aqui na pele. Fica quente, fica dolorido. Isso é um processo inflamatório, ok? Esse processo culmina numa morte celular, né, numa necrose. Agora, entenderam que tem inflamação. Agora, já perdi o apagador. Quando eu falo para vocês que ocorreu uma apoptose, não. Na apoptose, uma célula, ela tá aqui, aí tem outra aqui do ladinho. Aí imagina que essa aqui ficou velha. Lembra lá na replicação do DNA, que eu falei para vocês? Quando vai produzir um novo DNA, é uma fita velha com uma fita nova e outra é uma fita velha com a fita nova, que cada célula vai receber isso, a gente sempre recebe, a nossa célula filha sempre recebe um DNA velho, essa célula pode ter ficado velha. E as células, gente, tem células que elas têm dias de vida, elas têm um tempo ali para viver. Às vezes, 3 dias, 12 dias, tem células suas que elas foram programadas para viver 12 dias. Então, as células, elas têm uma data de vida, assim como nós, né? E os nossos pacientes, né? Infelizmente, queria ficar para semente. Aí, essa célula, ela pode ter ficado velha. Ou essa célula pode ter recebido um patógeno, um vírus, pode ter entrado um vírus dentro dela. O vírus, ele é um patógeno intracelular obrigatório, ele precisa do nosso DNA para fazer célula filha. Ele entra dentro da nossa célula e põe nosso DNA para produzir proteína para ele produzir as células filhas. Se essa célula estiver infectada, ela tem como avisar? Através da expressão de receptores. Ela expressa receptores, aqui no caso o MHC1, que é o nome dele, receptor celular,
proteína. Ela expressa receptores para avisar para as outras. Vamos imaginar que ela está com vírus aqui dentro, deu tempo, ela percebeu, expressou MHC1. Vem outra célula aqui, uma célula do sistema imune, percebe isso e manda uma molécula sinal para ela. Pode receber uma molécula sinal. Querida, morra. Deu para você. Ou ela ficou velha, ela não tem vírus, ela ficou velha. Querida, foi-se. Só que essa morte por apoptose, ela é organizada. Não sai organela de dentro da membrana plasmática. As organelas condensam ali dentro, é tudo organizadinho e é isso que eu vou mostrar para vocês. Como é que ela morre. Beleza? No processo de apoptose.